Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Geração Kwanza. Hoje temos um tema muito pertinente por discutir: Orçamento Geral do Estado, um olhar sobre as verdadeiras prioridades do Executivo. O objetivo deste episódio, na verdade, é entendermos como é que funciona o Orçamento Geral do Estado, como é que funcionam as receitas e as despesas e como é que isso impacta a vida do cidadão angolano e os jovens em particular. Para esta conversa, eu tenho um convidado que é alguém por quem eu tenho muita estima. Ele é economista, professor universitário, atua no setor financeiro e é fundador do MM Analytics. Senhoras e senhores, Mateus Macchiadi, seja bem-vindo. Bem, Josemar, muito obrigado pelo convite. Para já quero dar os parabéns pela iniciativa. Acho que é bom que continuem e desejo aqui muita força. Para mim é uma honra estar aqui para falar de economia, particularmente de um tema muito importante que é o Orçamento Geral do Estado. Muito obrigado. Já para começar, eu tenho a minha pergunta é sobre ti. Na verdade, quem é Mateus Macchiadi? Eu fiz uma pequena introdução, mas eu não sei se escapou alguma coisa, se falei demais, se acrescentei algo que não é verdade. E pronto, quem é Mateus Macchiadi? Para o pessoal que não conhece. Bem, do ponto de vista assim, vamos lá, pessoal, Matheus Macchiadi é uma pessoa super extrovertida, de muitas amizades, acho que de fácil trato também. Sou casado, tenho 2 filhas e, assim, profissionalmente falando, tenho uma carreira de aproximadamente 8 anos na banca, trabalho em research, no BFA, também dou aulas, que é, na verdade, a grande paixão minha, e nesse momento estou meio que a entrar num campo de investigação mais empírico, que é um sonho que eu tenho tentado perseguir. Academicamente falando, eu sou licenciado pela Universidade Católica de Angola e agora tenho um mestrado em Apply Econometrics and Forecast pelo ISEG e pronto, sou o fundador da MM Analytics, que é um projeto que pretendemos que seja grande, mas nesse momento estamos aqui a produzir vídeos, não de forma tão consistente quanto gostaríamos, temos uma agenda sempre apertada, mas são vídeos para pessoas que não percebem economia. A semelhança de que o professor Carlos Rosado costuma dizer economia sem macas, no sentido de olhar para um tema que é complexo e tentar explicar em 1 ou 2 segundos, segundos não, 1 ou 2 minutos no Instagram. E para já sigam a nossa página. Ok. Interessante, muito interessante. Eu acompanho, na verdade, o MM Analytics e, de facto, vocês desmistificam e facilitam muito a percepção de alguns assuntos econômicos que, na verdade, às vezes são tratados de forma muito técnica e, pronto, Yeah. parabenizar-vos também pelo vosso projeto. Mas já para começar, nós temos um tema muito interessante, muito discutido, mas eu fico com a percepção de que a maior parte dos jovens ainda faz um pouco do Orçamento Geral do Estado, principalmente os jovens. E a minha primeira pergunta seria: como é que tu explicarias o Orçamento Geral do Estado para alguém que nunca ouviu falar? O que é que seria? Bem, De forma eu simples. diria para um leigo, diria que o Orçamento Geral do Estado é um documento em que tem previsto tudo que o Estado, o governo pretende fazer em um determinado ano. No caso de ser 2026, então você tem a intenção do Estado, do ponto de vista político, financeiro, sobretudo, para o ano. Então, o Orçamento Geral do Estado, no final do dia, é uma previsão de receitas e de despesas que naturalmente impactam a vida do cidadão angolano, de todos nós. Ok. Muito, muito interessante. Uma previsão, ou seja, não é uma exatidão, né? É uma previsão, São mas previsões, são intenções do Estado para o ano. ok. Por isso é que depois, para compensar, temos a Conta Geral do Estado, que não é necessariamente mais importante que o Orçamento Geral do Estado, mas é extremamente importante para saber e depois podemos fazer aqui a comparação. Porque uma coisa é o que o Estado diz que vai fazer, e o Estado diz que vai fazer no âmbito do Orçamento Geral do Estado, outra coisa é o que o Estado efetivamente faz, e para sabermos temos que consultar a Conta Geral do Estado, que é publicada todos os anos e passa por um processo também de aprovação na Assembleia e etc. Ok, interessante. Eu imagino que já tenha dado uma olhada no Hoje é 2026. A minha pergunta agora seria: o que é que
quando olha para os números do Orçamento Geral do Estado de 2026, o que é que lhe vem em mente? Que história esse Orçamento Geral visa contar para os angolanos, né? O que é que lhe dizem os números deste Orçamento Geral do Estado? Por exemplo, para este Orçamento Geral do Estado, as receitas e as despesas são estimadas num valor menor comparando ao ano passado. Então, diante desse contexto, dessas variáveis todas, como é que olha hoje é 2026? Bem, acho que essa é uma pergunta, não diria difícil de responder, porque se calhar porque ela é muito aberta, não é? Mas o que eu diria é que, pronto, quando tu olhas para o orçamento, tu tens a parte do enquadramento todo, o que é que está a acontecer até o momento do reporte do orçamento, o que é que aconteceu no ano passado, depois tu tens a parte da proposta. Nas propostas tu tens 4 prioridades, tens o eixo do setor social, o Estado quer aumentar, diz que quer continuar a investir em saúde, educação, proteção social, que é um tema que nós temos e que se devia discutir muito cá em Angola. Depois tem a parte da valorização do trabalho, que tem a ver com o aumento dos salários. Por exemplo, agora o Estado, e já foi aprovado, o Sr. Presidente já assinou um decreto que tem a ver com aumento dos salários da função pública em ordem de 10%. Isso está no orçamento. Para além disso, tem aquela parte da isenção. Isso tem a ver com o IRT. Aí havia aí um limite de 100 Sim. que não pagava, agora é 150. Mas depois, para além dessa, isso é uma das prioridades, mas para além dessa, tem uma outra que tem justamente a ver com impulsionamento que o Estado tem que dar ao setor privado. Bem, isso são as prioridades. Essas prioridades naturalmente vão ser materializadas na perspectiva de realização de despesas, e depois, para realizar as despesas, tu tens que arrecadar receitas. E nesse momento, por exemplo, nós temos um orçamento com deixa-me só confirmar aqui o número para Uhum. não ter que. Vontade. Ok. Não ter que inventar. Temos aqui um orçamento com um saldo global negativo de 2,78. Por exemplo, as receitas estão estimadas, receitas correntes totais estão estimadas em 18,2. E depois tens despesas em 22,3. Pronto, tudo isso é para dizer que o orçamento de 2026 não é muito diferente do orçamento de 2025 e 24. A grande diferença, se calhar, que algumas pessoas hoje falam, é que tu tens as receitas não petrolíferas em um nível maior do que as receitas petrolíferas, pelo menos do ponto de vista de perspectiva. Uhum. Se efetivamente ocorrer, não vai ser a primeira vez, porque isso também aconteceu em 2015 e aconteceu também em 2014. Não, 16. Só que aconteceu num cenário em que houve quebra do preço do petróleo e depois o Estado teve que rever aí o orçamento. Dentro do orçamento ainda tu olhas para as despesas que são alocadas por província. Por exemplo, aqui consegues perceber que acho que mais de 50%, se eu não estiver errado, e eu não olhei tanto para esses dados, mas tu percebes que grande parte da atividade económica ocorre aqui em Luanda, e isso também acontece porque o Estado, grande parte do dinheiro que o Estado embute na economia ou coloca na economia, coloca justamente aqui em Luanda. E depois também, né, olhas e consegues ver mais ou menos o que é que o Estado pretende gastar em educação, se vai gastar mais em educação ou menos em educação, quando faz comparação de um ano para outro. Portanto, o orçamento é um documento extremamente, não diria complexo, mas tem aqui muitas vertentes. E eu acho que ao longo da conversa nós podemos falar de Boa. diversas vertentes, digamos assim, do orçamento. Falou de alguns números interessantes, mas agora suscitou aqui uma questão na minha cabeça que é os números são relativamente mais baixos, comparando ao do ano passado, principalmente na estimativa do total de receitas e despesas. Eh, Nós podemos estar diante de um Estado mais conservador, mais prudente, ou um Estado que está a tentar gerir a situação atual? Como é que olha para isso? Bem,
O que eu acho que... O que parece é que o Estado está a tentar ser mais conservador. Que nós em Angola temos uma cultura, a cultura do gasto, não é? E durante muito tempo gastou-se muito sem critério. Depois da crise que aconteceu no segundo semestre de 2014 e depois só começamos a sentir mais ou menos impacto em 2015, 16, 17, 18, a partir daí veio o FMI, começou-se a falar muito de qualidade da despesa pública, consolidação da despesa das finanças públicas, então meio que parece que o Estado está nesse processo de garantir que haja alguma consolidação fiscal. E o que acontece, na verdade, é que me parece que nós temos tido muita restrição financeira, o que é que, sobretudo da parte que tem a ver com captação de financiamento. Ok. Porque assim, tu tens um orçamento com uma dívida, tipo, do total da despesa, o serviço da dívida te representa aí perto de 60%. E a ministra da Finanças uma vez já disse que depois, quando se exclui os juros não, o serviço, o que resta para pagar são despesas correntes, bens e serviços e essencialmente salários. E nesse processo, tu és obrigado a fazer o quê? A ter que conter as tuas despesas porque simplesmente não tens receitas. Então acho que é como se o Estado tivesse a ser obrigado a ter que fazer uma espécie de step down, ter que recuar um pouco. Até porque as circunstâncias do ponto de vista de captação de financiamento, que é para financiar o hoje têm sido muito complexas, sobretudo no que diz respeito ao financiamento externo. Se você for olhar para a conta geral do Estado e depois fazeres uma comparação da conta geral do Estado com o orçamento geral do Estado para perceberes do total de financiamento, na verdade, das necessidades brutas de financiamento, tens uma parte que é financiamento interno, tens outra parte que é financiamento externo. Da parte externa, tu tens aí, imagina, 7 ponto alguma coisa bilhões, né? Ok. E depois tu comparas com o que o Estado realmente arrecadou. Para teres uma ideia, entre 2011 a mais ou menos 2020, o Estado tinha alguma facilidade, era na altura dos juros baixos, o Estado conseguia captar do que pretendia aproximadamente 90% a 91%. Mas depois da Covid, a partir de 2021, as coisas mudaram. O governo começou a ter muita dificuldade e a média entre 2021 a 2024, que é o dado que temos até agora das contas gerais do Estado, diz que o Estado só conseguiu arrecadar em financiamento externo só 51%. Significa que há aqui uma imensa dificuldade de poder financiar o Orçamento Geral do Estado. Muitas vezes o que é que se faz? Em rigor, o que se faz é buscar compensação em financiamento interno. No financiamento interno, tu tens, imagina, o Estado a dizer eu quero captar 7,1 bilhões. É o que está inscrito nesse Orçamento Geral do Estado. Mas a tendência é o Estado captar muito mais, porque tem que compensar a parte que não vem do setor externo. Mas ainda assim, é um jogo de cintura muito complexo e isso acho que deve estar a impelir o governo a ter que ter um pouco mais de cautela. Daí que não temos a ter... Imagina um crescimento muito... Isso quando comparado ao ano passado, né? Não estamos a ter uma evolução enorme do ponto de vista de despesas. Quando olhas para as despesas, no final dos dias, precisas de uma contrapartida. E essa contrapartida são receitas. E se excluirmos receitas de financiamento, o que nós temos de receitas ordinárias, nomeadamente impostos, e mesmo receitas patrimoniais, elas não são suficientes para financiarem o Orçamento Geral do Estado. Então, no final do dia... estamos a ser obrigados também a ter alguma cautela. Ok, boa. Eu vou fugir assim um pouquinho do tema. No episódio passado, tivemos a conversa com o Vitor Maciala e ele estávamos a ter uma conversa em torno dos dados do INE, né, sobre o último censo. E ele disse que a questão estatística em Angola é um desafio endêmico. Tu, quando olhas para os números do OGE, tu ficas com um pouquinho de não vou dizer receio, mas de cautela. Geralmente fazes uma comparação com outros dados de outras fontes, né? Ou tu confias nos resultados ou nos dados apresentados pelo Ministério das Finanças ou pelas nossas instituições, podemos assim dizer? Bem, o que eu posso dizer é o seguinte: nós, como não temos uma fonte alternativa, às vezes parece ser imprudente eu chegar e dizer assim, epá,
os números do Ministério das Finanças são martelados, ou a inflação do INE, que costuma ser duvidosa, não faz sentido, os dados são falsos, ou que os dados do PIB também são falseados. A questão é que, a um nível de maturidade, não faz muito sentido eu dizer que não acredito nos dados do PIB, que a economia não está a crescer tanto quanto deveria crescer, mas eu não consegui provar. Ok. Portanto, a única opção que eu tenho no final do dia é fazer o quê? É usar os dados do INE, ainda que intuitivamente eu não confie, eu não tenho uma outra alternativa, porque aquilo são as estatísticas oficiais, então tenho que usá-las. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional diz que a nossa população é um pouco acima do que o INE projetou. Eu não sei se efetivamente o Fundo Monetário Internacional nos contou, eu não sei, mas aí já há uma fonte. Normalmente o fundo costuma ser credível, mas ainda assim o fundo não coleta a estatística. Mas tem um ponto, desculpa cortar, é que a ONU, eles consideram, eles avaliam os censos por meio de margens, né? Eles dizem que um censo, a margem de erro de 7% é considerado um censo péssimo. E o censo mais recente, a margem de erro é acima dos 20%. Não, no caso do censo é realmente muito problemático, porque não, estamos... nem é necessário andar muito. Eu não fui contado. A minha família não foi contada. Os meus pais não foram contados. Os meus amigos não foram contados. Então nós não fizemos, em teoria, não faço parte dos 34 ou 35 milhões que o INE reportou. Aí acho que também o governo já terá admitido que houve aí certas falhas, porque o passado, acho que foi 2014, foi realmente muito melhor e não houve esses temas. Claro, os números de censo são duvidosos, mas uma coisa é os números de censo. Nós temos provas ou coisa parecida que são duvidosos. Outra coisa é eu, por exemplo, dizer que os números do PIB ou da inflação são duvidosos. Claro, eu posso dizer que são duvidosos, mas não consigo provar. Como analista e a experiência que tem enquanto acadêmico, enquanto investigador, quando foi olhar algumas rúbricas do Orçamento Geral do Estado de 2026, teve alguma rúbrica que ele deixou assim um pouquinho, tipo, como assim? É possível alcançar isso? Vou dar um exemplo, por exemplo. Estima-se que a inflação reduza de 17 do ano passado para 13 esse ano. Na verdade, reduziu. Esse ano, 2020. Para esse ano. Okay, o Orçamento Geral já estima mais ou menos isso. Quando olhou para isso, tipo, como é que ficou? O que é que achou? É possível isso? Bem, em termos... É possível. Por uma simples razão. Se você for ver o histórico da inflação em Angola, vais perceber que, em média, a nossa inflação é 21, 22%. É muitíssimo alta. Mas todos os períodos em que tivemos estabilidade na inflação, desaceleração ou desinflação, se assim podemos dizer, foram períodos que houve estabilidade cambial. Então, se você for ver a linha, a curva da taxa de câmbio, vais perceber que ela está tipo flat, ela não varia desde outubro de 2024. Então, estamos num cenário em que não há volatilidade cambial, não há depreciação cambial, e essa depreciação meio que legitimou a queda da inflação, no sentido de que, não havendo choque na taxa de câmbio, a inflação fez um curso normal de quebra. Só que repara, os preços realmente estão a aumentar, só que a um ritmo menor, mas quando fazemos uma comparação de 12 meses, é realmente uma desaceleração. Isso é para dizer que os números da inflação me fazem mais sentido, porque quando olhamos para as forças que movem a inflação para cima, elas também estão estáveis, a taxa de câmbio está estável. E partindo do princípio que vai haver estabilidade cambial, porque assim, o que você viu aí de 17 para 13 nesse momento a inflação é 15,6, né? E o que o governo perspectiva é 13,7. O que acontece é que essa é uma previsão. Essa previsão está a ser feita num cenário, ou está a ser feita num quadro em que se parte do princípio que a taxa de câmbio é estável. Okay. Agora, se porventura nós tivermos uma depreciação cambial, naturalmente que a inflação não vai ser aquela. Agora, o que eu confesso que acho um pouquinho estranho, é que o ano passado houve corrijam-me se estiver errado, mas houve remoção de subsídios aos combustíveis. Sim. Tem a ver com gasóleo, etc. Mas também alguns preços tipo da energia e água também acabaram foram ajustados, acabaram por aumentar. Sim. Esse choque, de acordo com o Jorge, foi muito transitório. Aquilo só aumentou
particularmente nos transportes, a inflação aumentou muito, consideravelmente naquele período. No mês seguinte baixou. Ok. Fiquei com a sensação que... Fiquei com uma certa desconfiança. No sentido de que esperava que fosse um choque mais permanente, de tipo um aumento de inflação de pelo menos 2, 3 meses. Ou seja, tinhas o primeiro efeito de primeira ordem, que é o que realmente aconteceu, mas um efeito de segunda ordem um pouco mais persistente, porque quando os combustíveis aumentam, os preços aumentam, tu depois tens, quando os preços de combustíveis aumentam, ou quando removes os subsídios dos combustíveis, os preços aumentam, nomeadamente do táxi, etc. Tu depois tens outros preços a serem afetados. E isso supostamente não aconteceu. Mas lá está, eu posso desconfiar, mas não tenho como provar. Daí que essa é a parte que eu confesso que fiquei um pouquinho desconfiado. Yeah. Interessante. Temos um Estado, o PSOG, que parece estar muito interessado no setor social. Falou bem sobre o aumento salarial na ordem dos 10% para a função pública, da isenção do IRT para salários igual ou inferiores a 150 mil kwanzas, e com a inflação a reduzir, né? Então, podemos ficar felizes com isso? Será que o poder de compra volta para os angolanos? Será que podemos ficar mais otimistas para este ano? Quando olha para estes números, o que é que ele diz? Bem, eu não sei se podemos ficar felizes com isso. Eu não sou funcionário do Estado, então o meu salário não aumentou em 10%. Então, falando só como numa perspectiva muito mais pessoal, não sei, honestamente não sei. Mas claro, essa compensação, que não é necessariamente compensação porque a inflação aumentou mais do que 10%, é boa, mas não recupera necessariamente poder de compra, porque a inflação aumentou mais do que esse aumento de 10%. Vão-te aumentar 10%, mas em rigor a inflação vai ser quanto? Vai ser, em média, ao longo desse ano, vai ser 13%. E se tivermos que fazer a análise na perspectiva de que esse aumento de 10% é para compensar a perda do ano passado, significa que, como a inflação média do ano passado foi 22%, o aumento no mínimo para compensar tinha que ser 22%, mas está de aumento em 10%. Logo, não compensa necessariamente. Agora, acho que não temos que ficar felizes. É? Ok. Muito bom. Falou algo muito interessante também, que é sobre o setor, pela primeira vez, o setor não petrolífero tem mais peso no OGE do que o setor petrolífero. Okay. Estamos a dizer que o setor petrolífero terá um peso de aproximadamente 5,4% do PIB e setor petrolífero 5,4% do PIB e o setor não petrolífero 7,8%, se a memória não... Estás a falar de taxa de crescimento ou do peso do setor no crescimento do PIB. Pela primeira vez, as receitas não petrolíferas vão então ter um peso... falar do OGE, é isso? Do OGE, sim, nesse caso. Pela primeira vez, as receitas não petrolíferas vão ter um peso enorme. E, isso aqui é incrível, né? Para nós que padecemos da doença holandesa durante muito tempo, isso é um bom indicador. Quando estivermos a falar de diversificação econômica, podemos ficar expectantes sobre isso, ou para ti são só dados, são só números. Tu consegues ver isso na prática, por exemplo? Bem, essa diversificação? Eu acho que diria talvez que são só números. Que assim, isso já, como eu disse, isso já aconteceu num cenário super extraordinário. Mas isso são previsões e pode não necessariamente acontecer. Mas penso que vai efetivamente acontecer as receitas não petrolíferas serem maiores do que as petrolíferas, não porque estamos a diversificar a economia, mas porque o setor petrolífero está a perder muita força. Nós, assim, no nosso auge, já produzimos 1,8 ou 2 milhões de barris dia. Hoje, Angola está a tentar lutar para continuar a produzir milhões de barris dia. Então a nossa produção baixou muito e com a quebra da nossa produção as receitas também caíram muito. Então num cenário em que a produção não tivesse queda e mesmo o preço, a parte do preço do petróleo não tivesse aí a cair, esse cenário de termos receitas não petrolíferas maiores do que as petrolíferas não seria verdadeiro. Agora, em relação à diversificação da economia, a minha perspectiva é muito mais, não sei se diria filosófica, mas o que acontece?
Eu às vezes vejo um monte de programas para diversificar, incentivos que tentam ser dados e tal. Eu acho que a diversificação não pode ser forçada. A diversificação tem que ser um processo natural. E uma economia. O professor Alves da Rocha dizia muito isso, que a diversificação tem de ser um processo natural. E por que é que tem de ser um processo natural? Porque, repara, tem um princípio que sabemos todos de economia, que os agentes reagem a incentivo. Então, se nós não estamos a diversificar a nossa economia, ou se a economia não está a se diversificar, significa que os incentivos verdadeiros não estão a ser dados. Ok. Os incentivos ideais não estão a ser dados. E, portanto, enquanto esses incentivos não forem dados, definitivamente não vai acontecer a diversificação. Eu não preciso, imagina, forçar os bancos a darem crédito. Eu não preciso, enquanto governo, forçar, pedir financiamento ao Banco Mundial para vir diversificar a minha economia. O que eu tenho que garantir é que o básico esteja garantido e permita com que a economia funcione. Pronto, vou fazer alusão aos princípios básicos dos clássicos, da ideia da ideia da mão invisível, ou da ideia da ideia de que o Estado, como interveniente, só tem que garantir que a ordem funciona, a segurança, não é? E tudo o resto deixa os agentes econômicos efetivamente operarem. E o que acontece é que há super intervenção, há muitos gargalhos, há muitos transtornos que muitas vezes impedem a iniciativa privada. Tenta fazer uma comparação de países que realmente conseguiram se desenvolver e depois tenta compará-lo com países que não conseguiram se desenvolver. Há um monte de teorias que nós podemos olhar, teorias que dizem que os solos dos países tropicais não são tão bons quanto de outros países. Tudo isso é teoria que não é possível, ou seja, que é facilmente rebatível. Ok. A melhor, que eu acho que é aquela trazida por Acemoglu e acho que é Robinson, Sim. que eles dizem que a qualidade das instituições realmente é que criam os incentivos, e esses incentivos é que permitem os países se desenvolverem. Tu vais perceber que todos os países que são desenvolvidos são países que criaram condições, que deram incentivos aos seus agentes económicos para poderem se desenvolver. E há muitos exemplos. Por exemplo, você se agora quiser criar uma empresa e pedir crédito, as chances de tu conseguir são quase, não vou dizer nula, mas tu vais ter que passar por um processo Só a super questão longo só a questão e de eventualmente legalização. você vai desistir. Mas tipo, nos Estados Unidos não é assim. Yeah. Então, esses são os incentivos que têm que ser dados. As pessoas têm que ter confiança, as pessoas têm que ter incentivo para investir. Portanto, em Angola há incentivos que são dados, mas não são os verdadeiros incentivos. E, portanto, enquanto os incentivos reais não forem efetivamente garantidos, portanto, nós não vamos conseguir diversificar a economia. Podemos construir estradas, podemos construir pontes, podemos fazer esse tipo de coisas. Enquanto não garantimos que o básico funcione para que os agentes econômicos possam operar com alguma flexibilidade, com alguma liberdade, não vamos ter diversificação da economia. Por isso é que nós costumamos dizer que, por exemplo, quando se fala de educação e etc., não é sobre dinheiro, é sobre qualidade. Não é? E é sobre vontade também. Então, podes meter muito dinheiro. Agora, o Estado angolano, se começar a ter muito petróleo, agora, muito dinheiro, não vai diversificar a economia. Simplesmente porque, pronto, não tem incentivos corretos. Ok. O que me ficou aqui é que faz todo sentido. A diversificação econômica deve ser natural. Deve ser natural, porque assim, eu tenho que... do mesmo jeito que... Ou seja, eu tenho que ter incentivo em produzir. Eu tenho que ter incentivo em criar valor. Em Angola, não há esse incentivo. Por que não há esse incentivo? Porque é simplesmente difícil criar valor. Por isso é que você tem... Será que é por causa da dependência do petróleo? É mais do que Mas isso. não fica- É mais do que isso. É uma cultura. Não ficas com a sensação de que essa diversificação é tão adiada pelo petróleo ser o que é no nosso orçamento? Olha, eu uma vez li um
um papel qualquer que tem a ver com o Jornal de Angola. Aham. Aquilo tipo era de 1975, 78. E que já havia esse discurso da diversificação da economia. Então isso é para você ver que, tipo, mas se já se falava de lá tanto, e hoje se fala, e nós começamos a falar muito depois de 2014, quando o petróleo caiu. Mas você, quando vai fazer a comparação, se realmente estamos a diversificar, você percebe que não há avanço do ponto de vista da diversificação. Claro, as pessoas têm vontade, mas não têm incentivo. Porque às vezes quando tu pensas, não, quero criar uma empresa, vamos lá, Gestão legal. quero montar deixa lá ver, uma fábrica. Você desiste no processo. Esse é que é o problema. E- Não sei se já tiveste a oportunidade. Um dia fala só com um empresário, Olá. um empreendedor. Você vai ver os lamentos. E digo que é comum. Tipo, Transversal. falas com um, falas com três, falas com quatro. Olha. Os problemas são os mesmos. Nem precisamos ir tão distante. Nós tivemos a trabalhar na questão da legalização do Geração Kwanza. Uhum. E sim, nós fomos para as instituições competentes e é um processo burocrático que te leva um tempo, né? E Isso é o tipo de coisa que parece simples, mas isso é o tipo de coisa que precisamos garantir que funcione para as pessoas diversificarem a economia. O incentivo que me tem que dar enquanto empresário é, se eu quiser legalizar o meu processo, o processo tem que ser rápido e não pode ser um processo arrolado em corrupção. E quando eu precisar de crédito, eu consigo crédito. Claro que não vão oferecer o crédito, a ideia não é essa, né? Mas é garantir que eu vou conseguir o crédito com base nas condições que eu tenho. O Estado tem que... Não, o Estado, o banco tem que me financiar se eu realmente tiver condições. Yeah. O problema às vezes Yeah. é que, imagina, direitos de propriedade. Sim. Não tens documento. Uma coisa engraçada. Uma vez eu estava num meeting com o Fundo Monetário Internacional no âmbito do meu trabalho. Eles estavam a perguntar, não, mas o crédito está a crescer, mas por que não é esse impacto? E depois também, por que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir crédito? As taxas... Eu disse, olha, tudo bem, nós podemos ficar aqui a justificar que as taxas de juros são muito altas e etc. Mas o grande problema do crédito são os direitos de propriedade. Porque eu disse, olha, eu não tenho dados aqui para afirmar assim com certeza, mas o que eu vou te dizer é que mais de 80% do angolano que tem casa não consegue provar que a casa é dele. Porque ele não tem título de superfície, essa coisa toda. Não tem. Então, se você não consegue hipotecar essa casa logo, você não consegue sequer ter crédito. Então, nunca vais conseguir ser empreendedor. Por isso é que em Angola, o crédito é dado para aquele que já tem. Isso acelera o processo de desigualdade. Porque o que tem vai ter mais, o que não tem vai afundar mais. Esse é que é o grande problema que eu acho que realmente precisamos resolver. Imagina, assim, tipo, se eu fosse um advisor do executivo ou coisa parecida, acho que o que nós precisamos como país focar é tipo resolver o problema da justiça. Às vezes falamos muito de economia, construir estrada. Nós temos que resolver o problema da justiça. Temos que resolver o problema do funcionamento da administração pública. Temos que garantir que as instituições funcionem, geram confiança e sejam credíveis. Aí as coisas vão fluir. Vão andar. Eu, por acaso, fico com essa percepção também. Mas tem algo... E pronto, agora vamos voltar um pouquinho de novo nessa questão do receita petrolífera ser superior às... não petrolífera, ser superior às petrolíferas. Com a experiência que tem, e estava a falar que por falta de muitos dados ou de muitas fontes para nós assentarmos as nossas pesquisas, como é que... Para ti, de onde é que vem, ou de onde é que virá esses 10,7 trilhões de kwanza que as receitas não petrolíferas vão arrecadar? Bem, o Estado tem aqui... Estás a falar de receitas não petrolíferas, certo? Não petrolíferas, estão na ordem dos 10,7. Sim. Então aquilo é o quê? Kwanza. Aquilo é... são impostos, mas são impostos não petrolíferos. Sim. Tens as taxas também. Esse ano não vai ter receita patrimonial porque hoje não aparece... O que é receita patrimonial? Só para o pessoal lá em casa entender. Vou dar um exemplo. O Estado agora privatizou parte do que tinha no BFA, acho que era 15 qualquer coisa. Sim. 15,75. Então o dinheiro que o Estado encaixou é receita que vem de um património. Boa. Que são as ações que tinha no BFA. Então isso é um tipo de receita que chamamos de receita patrimonial.
Então, não está previsto isso. Diz-se que o Standard Bank vai ser privatizado a parte do Estado, mas o que aparece no hoje é que não aparece nada disso lá. A não ser que esteja em receitas de financiamento ou de investimento ou coisa parecida, não me lembro bem. Mas a captação de receita não petrolífera é tudo o que realmente é não petrolífero, nomeadamente coleta de impostos, os nossos IRTs. É isso. Os impostos. Claramente, eu acho que de forma assim muito simples é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos em receitas não petrolíferas. Mas nós temos uma camada empresarial a reduzir a cada ano que passa. Sim, sim. Somente com a aplicação de muitos impostos. Atualmente a gente quer taxar tudo. Será que essa medida de coletar mais receitas não petrolíferas pode sufocar mais a camada empresarial que já é pouca? Sim, sufoca e muito. Mas pronto, né? Eu acho que a estratégia da AGT não pode se focar, e eu não conheço muito isso e não posso se calhar falar com tanta propriedade, mas as receitas não petrolíferas elas podem ser aumentadas e muito via alargamento da própria base. Porque Ok. há aí. E depois também há muita fuga ao fisco. O que o Estado que eu acho que devia fazer, propriamente a AGT, é tentar alargar essa base. E porquê? Porque estar a aumentar a percentagem, a taxa de imposto, não importa se é industrial, se é o quê, só retrai o próprio investimento privado, só retrai a atividade empresarial. Acho que o caminho não é por aí. O caminho tem de ser alargar a base. Alargar a base, em palavras simples, significa você procurar mais pessoas para tributar, pessoas que eventualmente não estejam a pagar impostos. Né? Ok, pronto, obrigado. A minha outra questão é um assunto que também é uma rúbrica do orçamento que é muito discutida. Acho que é uma das rúbricas mais discutidas e mais polêmicas, que é a questão da educação. Ok. Para este ano, o Executivo pretende alocar 200,4 milhões de Kwanza, 1.000 milhões, se não me engano, corrijam-me se eu estiver errado, por favor. Sim, são 2,3 bis. Aham. E a ministra já afirmou que é prioridade do setor a contratação de 6.000 novos professores para este ano. Será que com esses números nós podemos começar a amenizar essas discussões ou esses problemas sobre a educação? Podemos ficar expectantes sobre uma melhoria na educação a nível do nosso país? Acho que não, porque, pronto, mesmo provavelmente 6.000 pessoas não são o suficiente. Porque eu me lembro de um trabalho que eu fiz no âmbito ainda do ADRA como consultor. Andei em muitas províncias e vi a necessidade. E quando digo províncias, não estou a falar propriamente aldeias, municípios, Zonas mais afastadas etc. mesmo. Zonas recônditas, muito mais afastadas, e vi que não havia pessoas aí. Então 6.000 não é suficiente. Há muita zona aí que não há professores. Claro, precisamos de mais pessoas e nós também estamos numa situação em que, como disse, o Estado, depois de pagar, fazer face ao serviço da dívida pública, tem muitíssima restrição. Então não pode contratar de forma imediata todas as pessoas que são efetivamente necessários. Mas mesmo que contratarmos 10.000 pessoas, o problema da educação não vai ser necessariamente resolvido. Porque é muito mais do que o número de professores. É também, sobretudo, a qualidade da infraestrutura educacional, porque ainda tem as crianças que estudam na pedra. Por exemplo, uma das coisas que eu vi era... isso também, na verdade, me aconteceu, só que eu era criança e não sabia. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar, eu andava... Quilómetros. Não sei se era Isso, muito, isso mesmo, verdade. mas andava bastante para ter que chegar à escola. Isso é sério mesmo? E aconteceu? Quando eu fui, por exemplo, na Luvemba, ou em Luvemba, que é uma aldeia do município do Bailundo, eu vi as crianças andarem, mas é muito mais do que eu andava no passado. E muitas dessas crianças andam para ir sentar numa escola com pedra, tu não tens merenda escolar. Por exemplo, no âmbito do Orçamento Geral do Estado, na primeira prioridade tem a ver com a educação, quer-se aumentar a merenda escolar, não sei se é qualquer coisa à volta de 150 milhões ou 1.000 milhões, sim, 1.000 milhões. Mas ainda assim, esse dinheiro em merenda escolar também não é suficiente, porque depois tens uma escola que recebe, outra que não recebe, e se recebeu merenda, recebe hoje, amanhã não recebe. Por exemplo, eu, enquanto estudante na altura,
e era muito novo, tinha 5, 6, 7 anos. Eu me lembro que só me deram merenda uma vez. E provavelmente vocês devem estar na mesma condição que eu, que é, vai à escola às 7 horas, Passo o dia tu todo. comes na tua casa, né? Mas ficas lá às 6 às 12 e ficas todo esse período sem comer. Tipo, não faz sentido. Chega uma fase, tipo, a partir das 10, que você já não consegue sequer raciocinar, você já está com fome. Sim. Então, não eram todos os pais que tinham dinheiro para dar aos filhos para poderem, ou lanche para os filhos, para poderem ter que se alimentar. Então, ou seja, há muitos temas na educação. É preciso repensar, é preciso ter uma estratégia que seja estratégia nacional. Podemos, por exemplo, seguir exemplos do Japão, podemos seguir exemplo Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da Coreia do Sul, que é dos mais falados. Eventualmente nós podemos seguir, mas é preciso ter uma estratégia de facto. E a educação em Angola, em rigor, é negócio e não pode ser só negócio. Tem Como que ser assim? muito mais do que isso. O que é que isso quer dizer é negócio? É negócio no sentido de que, imagina, tu, se tiveres algum link, se te for fácil, tiveres contacto, tu crias o teu colégio e começas a dar aulas. Pode não ser você como patrono, contrata aí algumas pessoas, eventualmente não tem a qualidade, o teu colégio não tem condições. Vou dar exemplo da medicina. Você, se tiver condições, podes montar o teu instituto público, podes até se dar o caso de você ter professor que nem sequer estudou medicina, Ok. ou nem sequer é técnico de enfermagem. Depois, qual é o fim último? O fim último é só ganhar dinheiro. Yeah. É nessa perspectiva que eu digo que muitas vezes a educação em Angola é tipo um mero business, é um mero negócio. Por exemplo, eu se fosse autoridade, tivesse poder, eu não ia impedir as pessoas de criarem colégios e etc, para aumentar a oferta, isso é extremamente importante. Mas é preciso garantir, por via de uma lei, por via de um plano nacional, que a escola Y que vai prestar serviços vai passar a prestar serviços de educação no âmbito de saúde ou tecnologia, tem que ter as condições Y. Os professores têm que ser X. De modo tal que quem realmente for vai garantir que haja qualidade. Então nós vamos ter qualidade. Isso não se faz, porque em Angola acontece que qualquer um à torta à direita cria o seu colégio e, enfim. E começa a Eu funcionar. já tive, vou ser honesto, eu já tive numa condição em que uma prima veio, ela era professora de matemática e veio pedir-me para dividir, como é que divide-se 1 por 3. Eu fiquei tipo, tá bom, mas vais ensinar isso? Vou ensinar mais no meu filho. Eu fiquei tipo, estás a ver? É assim. E são essas pessoas que vão ensinar o nosso filho. Isso é difícil de conceber. É difícil. Então, a minha pergunta agora é: tu, diante desse cenário, se fosses uma criança em 2026, tu ias te sentir acolhido, tu ias te sentir satisfeito com o Orçamento Geral do Estado para a Educação? Ias sentir Se feliz? fosse criança, sim. Porque eu, enquanto criança, nunca sei nada. Por exemplo, hoje eu dou conta que eu passei algum sofrimento que no passado não passei. Eu não sabia. Então, acho que essa é a coisa boa de ser criança. Por exemplo, aquelas crianças, eu lamentei imenso ver aquelas crianças andarem muito. Mas aquelas crianças não têm sequer noção que não faz sentido elas estarem a andar aqueles quilómetros todos. Então, na cabeça delas não existe um mundo diferente. Existe aquele mundo e aquilo é normal. Só que quando é que vai ser não normal? Quando tu tiveres consciência. Por isso é que há coisas que eu, por exemplo, passei na minha casa, na minha vivência enquanto criança, depois adolescente, etc. Que eu só dou conta que aquilo não fazia sentido. É um pouco por aí. Então acho que eu, enquanto criança, nem sequer pensaria no Orçamento Geral do Estado. Não estava mudando, estou satisfeito com a resposta. Então diante desse cenário, colocaria as tuas filhas a estudar numa instituição pública? Bem, eu acho que não. O que eu faria é talvez tentar colocar a minha filha numa instituição que derivou de uma parceria público-privada. Participada. Sim, com participada, como se diz. Eu, particularmente, estudei sempre em instituições católicas, mas a maior parte delas era sempre com participado. Aí sim eu faria. Agora, escola pública, eu tive experiência. Eu estudei na escola pública 2 vezes. A quinta e a sexta, mas eu só estudei porque vim para Luanda, porque eu sou de Malange. Ok. Passei férias e depois meu pai não deu para fazer a matrícula e acabei indo por uma escola lá em Malange, Amilca Cabral. Aquilo foi um inferno. Já tu estás na sala sem porta, sala sem janela. Esquece.
Aquilo não há condições, não esquece. Ok. E olha que estou a falar de uma escola no centro da cidade. Imagina os que tu sentam na pedra e etc. Yeah. Então, pronto, acho que a conclusão é a mesma de todos. Hoje, a educação ainda a nossa educação ainda é um problema que deve ser, de facto, olhado O que com eu diria é o atenção. seguinte, eu não gosto muito de falar de quantidade, porque vamos olhar para uma perspectiva muito mais pessoal. Uhum. Você se ganha 200 mil kwanzas e tens um hábito de gasto super, super, super péssimo, quando tu ganhares 3 milhões, vais continuar com os mesmos hábitos. Se você com 200 mil, 300 mil, só vives de dívida e essa dívida não vem porque realmente tens reais necessidades, mas vem porque vives uma vida que não é tua, não é de aparências e etc. Quando ganhas 3 milhões, vais estar absolutamente na mesma situação. Então, nosso problema não é mais dinheiro ou menos dinheiro. Nosso problema é repensar, refletir sobre a qualidade. E depois a quantidade pode eventualmente ser reflexo da nossa discussão sobre A educação. qualidade, não é? Ah, É o exemplo da saúde. yeah. Você imagina, na saúde, pode continuar a meter mais dinheiro, mas os hospitais Mas os públicos hospitais, vão yeah. continuar com faltas de Bom, materiais, com mas faltas de medicamentos. medicamentos, porque, temos a cultura da mincha, temos a Falida. cultura da corrupção. Parece que ser corrupto em Angola Compensa, né? compensa, é uma coisa muito normal. Então, quanto mais dinheiro tu colocares, parece que vais, não sei se diria legitimar, mas vais permitir que haja mais espaço para a corrupção. Portanto, temos despesas em torno de 18,2 bilhões. Se ela aumentar, se conseguimos ter capacidade de arrecadar muito mais para realizar despesas no dobro, o que vai acontecer é só uma pilhagem maior, porque nossos sistemas de controle de corrupção estão muito frágeis e isso é uma coisa que realmente Angola tem que lutar. Nós temos que lutar para resolver isso. Ok. Qual a consequência de um país que, ano após ano, vem adiando um sério investimento na educação? O que é que nós podemos... como é que podemos perspectivar o futuro, principalmente de nós jovens, né? Ou dos mais novos daqui a anos? Porque sim, a educação eu sinto que é muito negligenciada já há anos. Quais são as consequências para as próximas gerações, do teu ponto de vista? Acho que as consequências são muito nefastas e são brutais. Se tivéssemos que construir um país, tínhamos que construí-lo só na base da educação. Porque quando olhas para os países desenvolvidos, os países que se desenvolveram-se na base do capital humano, né? Na base da educação. Então não existe um outro meio por meio do qual nós conseguimos desenvolver. Nós em Angola já tivemos períodos de ouro que crescíamos muito e etc. Mas tudo isso foi porque tínhamos um recurso que a sua exploração não exigia necessariamente capacitação do capital humano interno. Provavelmente isso poderá ser um dos nossos principais problemas. Tem um livro que eu gosto muito, não vou falar o título do livro, porque é um pouco subversivo, mas o livro, o autor nesse livro, ele diz que faz uma espécie de comparação de países como Singapura, não é? E países como vamos lá, a República Democrática do Congo, mas eu vou dar o exemplo de Angola. Ele diz assim: na Singapura, quando Lee Kuan-yew conseguiu o poder, ele não tinha o único recurso natural que ele tinha, e aliás eu tenho um livro do Lee Kuan-yew que ele conta a forma como Singapura saiu do zero para o que é hoje. Ele não tinha uma outra forma de desenvolver o país a não ser por meio de investimento nas pessoas, porque não tinha petróleo. O único recurso natural que ele tinha era a terra dele e as águas. Então o que é que ele tinha que fazer? Para você poder explorar a água, para você poder explorar a tua terra, tu precisas que essas pessoas sejam capazes. Então tens que investir nas pessoas. Daí que aquele investimento foi criou um impacto muito forte à medida que o tempo foi passando e eles se tornaram o que são hoje, um país desenvolvido. Agora, quando vais para Angola, é exatamente o contrário. Tu tens uma economia que na altura era diversificada, não tinha petróleo, mas depois quando veio o petróleo, entendeu-se, daí que sempre digo, as pessoas reagem incentivo, as pessoas que tiveram para esse incentivo entenderam que, não, para eu poder
garantir que essa economia minimamente funcione e etc. Eu não preciso investir nas pessoas. Yeah. Por quê? Porque eu tenho um recurso, petróleo. Chama uma empresa lá de fora, tipo uma multinacional, vem aqui, explora, me dá o que é meu e eu injeto na economia e tudo está bem. É nessa base. Por isso é que você tem, essencialmente, maior parte dos países pobres, são países que têm governos em rigor, com muitos problemas quase não funcionais, ou que funcionam e funcionam com muitos constrangimentos. Todos eles têm associado o recurso natural. Isso tem a ver com o incentivo que se foi dado. Yeah. Esse aqui é realmente o grande problema. Agora, não sei se responder a tua pergunta. O futuro de Angola depende do investimento. Nós precisamos investir. E a educação está mal a todos os níveis. Porque não temos infraestruturas em condições. Em Angola parece que você que sabe, você que estuda, eu não sei se diria repudiado, mas não é essa... Sabe o que eu digo? Houve uma vez o Laureano, aí o diretor do Novo Jornal, uma pessoa que eu muito aprecio, ele disse que um dos problemas de Angola, talvez o maior problema de Angola é a incompetência. E porque existem países, naturalmente, são corruptos. Por exemplo, a Rússia, que foi muito mal, costuma ser muito mal classificada do ponto de vista de corrupção, mas está aí como está. Mas eles são competentes. E depois tu tens prémios Nobel, sobretudo do ponto de vista de matemática, muitos deles são russos. E desenvolveram como desenvolveram. Um dos nossos problemas realmente é a incompetência. Nós, como um todo, nós somos um país de incompetência. Portanto, isso significa que essa incompetência tem uma base, que é a falta de investimento na educação. Se investirmos na educação, eu acho que a coisa pode... Não acho, de certeza que a coisa pode mudar. Porque Angola, esquece, você vai para a Namíbia, vai para a África do Sul, tu vais perceber que Angola é um país, digamos, abençoado. Você olha para as terras de Angola... E depois, quando dizemos que nós somos 35 milhões, Angola é um país vazio. Vai só para Huambo, vai para Benguela, vai para Malai, vai para as áreas recônditas. Aquilo é completamente vazio. Não sei por... As pessoas estão a se amotinar aqui em Luanda justamente por causa do quê? Por causa do incentivo. Então, nós podíamos ser 60 milhões, 80 milhões. Esse país é um país de muito mais pessoas. Nigéria são 200 e alguma coisa. Sim. É muito mais pequeno que Angola. E Angola tem uma beleza, mano. Tem terras enormes. Tu vais para fora do país, por exemplo, vais para Espanha ou para Portugal, por exemplo, vais ver as frutas que há aí. E nós temos essa cultura de pensar que o que é angolano não é bom e que lá tem muito mais. Nós, às vezes, preferimos o bacalhau ao invés da lambula, por exemplo. Yeah. Tu vais perceber que Angola tem muito potencial. Yeah. Tu vais a um país, tipo, por exemplo, Portugal, tu encontras o abacate super caro, encontras a banana super caro. Eu fui lá estudar, eu nunca quis comprar banana porque na minha cabeça não fazia sentido, era muito caro. Mas nós podíamos produzir, Angola produz muita banana. Depois, são muitos temas já. Angola tem muito potencial. Acho que o futuro depende de nós, somos jovens e temos que fazer um país diferente. Temos liberdade, mas precisamos de um país diferente, mas... Verdade. Eu concordo contigo plenamente. Acho que a nossa conversa está um pouco fora do orçamento geral do Estado. Não, acho que estamos só coisa um pouco, mas estamos dentro do tema central. E parece que nós já estamos a conversar 1 hora. E estamos já no fim e eu não podia deixar essa conversa sem falar sobre um assunto que é muito debatido, tanto a nível econômico quanto a nível político, que é a questão da dívida pública. Okay. E eu tive acesso a um vídeo teu, no qual fazias uma análise comparativa entre Angola e o Japão, né? E tu dizias que o Japão ainda tem um rácio dívida PIB maior do que o de Angola, mas não vive nesse sufoco em que nós vivemos. Parece que a dívida pública restringe a nossa capacidade de atuação de forma muito, muito pertinente. E pronto, só quero entender isso. Como assim a estrutura da dívida pública é importante para que a sustentabilidade da dívida seja feita da melhor forma possível? Bem, assim, se eu te perguntar, a dívida pública de Angola é sustentável? Em rigor, diríamos que sim, porque normalmente olha-se muito para o rácio em percentagem do PIB, que já foi 115, depois ficou 60 e agora está abaixo de 60. A estimativa para 2025 é a dívida toda, né, total,
Acho que é 50 e pouco, 49, digamos. É 49. E a estimativa para esse ano é que chega a 45%. Portanto, está abaixo daquilo que foi definido na estratégia de endividamento. É endividamento mesmo? Plano Sustentabilidade, Nacional a de dívida Endividamento. pública, qualquer coisa parecida. Está abaixo aí, abaixo de 60%. Que parece bom, 46 nesse momento. sim, parece bom. Mas lá está, né? Fizeste aqui a menção do Japão, que tem 200%, 200 e por aí fora em porcentagem do PIB, mas não tem muita restrição. Não tem restrição porque a dívida do Japão é uma dívida que é sobretudo interna. Acho que 80 ou 85% da dívida do Japão ela é interna. Significa que o Estado não precisa necessariamente pagar. É como a dívida dos Estados Unidos. Nesse momento, a última vez que vi foi ano passado, eram 35 trilhões de dólares. Não sei exatamente quanto representa no PIB, mas é uma dívida que não precisa ser paga. Ok. Pode aumentar, mas não precisa ser paga a dívida. O problema é que, à medida em que vai aumentar, isso desvaloriza a moeda. E a desvalorização da moeda depois também acaba sendo um problema, pode gerar inflação. E depois o dólar é a grande moeda dos Estados Unidos que é garantir que o dólar continue a ter o valor que é. Por que a dívida interna não precisa ser paga? Porque o Estado, imagina, emite a dívida a ti, não é? Tu compras, tu emprestas dinheiro a mim enquanto Estado. Quando eu quiser pagar, quando chegar o momento de pagar, eu não preciso tirar do dinheiro e pagar. Posso pedir a uma outra emprestar a outra pessoa para pagar. Faço aquilo que nós chamamos de rollover. Então o dinheiro vai rolando. Eu, no final do dia eu nunca pago. Por isso é que é extremamente importante garantir que a estrutura da dívida seja tal que não garanta que a gestão seja feita sem muito sacrifício. O caso da Angola é diferente. É diferente por quê? Porque quase 79%, 2024 foi 69%, nessa altura deve estar 70% da nossa dívida. Ela é dívida externa. Ok. Se é dívida externa, significa que está exposta ao risco externo, aos riscos geopolíticos, aos riscos cambial. Para teres uma ideia, a exposição cambial da nossa dívida é de 79. Qualquer depreciação cambial aumenta logo o rácio, o estoque da dívida e, consequentemente, também esse rácio dívida pública. Como a nossa dívida é maioritariamente externa, e se é externa significa que é uma dívida numa moeda que nós não emitimos. Ok. Para pagar essa dívida, nós precisamos de quê? De ter recursos. Recursos que não são nossos e não podem ser produzidos, pelo menos diretamente aqui. O que nós precisamos fazer é, imagina, ter dólares, e para ter dólares precisamos produzir, depois de produzir, exportar, depois o processo direto ou indireto gera dólares. O problema é que também temos problemas de produção. E como não estamos a produzir o suficiente, isso gera os tais problemas, os caos que se costuma ter na gestão da dívida. E depois, para além da dívida ela ser externa, impor aqui muitas restrições ao nosso país, tem outro problema que é a maturidade, o perfil da dívida. Se a nossa dívida, pelo menos até 2024, nós tínhamos aí quase 20% da dívida. Isso provavelmente podia representar uns 18 mil milhões ou bilhões de kwanza, não sei, mas quase 20% até 2024. Era dívida de curto prazo, ou seja, dívida que vencia em um ano. Esse é o tipo de perfil que não faz sentido. Nós temos que inverter isso. Mas, claro, o Ministério das Finanças, o governo já percebeu isso e se vocês forem ler a estratégia de endividamento de médio prazo, acho que é isso, já se fala muito disso há algum tempo e parece que o perfil da dívida o governo já tem tentado amenizar essa situação. Tanto é que mesmo no que diz respeito à dívida interna, tu tinhas títulos de muitíssimo curto prazo, tipo o BTS a 91 dias, 182 dias, e tinhas de um ano, 364 dias. Hoje não tens, hoje tens praticamente só 364 dias. Embora que os 182 dias, ano passado ainda havia sido emitido, esse ano ainda pretende se emitir, mas o grosso está concentrado em BTS. E o grande grosso da dívida titulada, 79%, são OTNRs, são dívidas, são obrigações que são de prazos acima de um ano. Em rigor, 3, 4, 5 anos. BTS, Isso é extremamente... desculpa cortar. BTS são bilhetes de tesouro. Ok, só Então, para clarificar lá em casa. Isso meio que pode aliviar a pressão no curto prazo e é extremamente importante para a análise da sustentabilidade da dívida. Eu hoje diria que a dívida de Angola é sustentável, mas ela é sustentável à condição, no sentido de que
Vamos lá ver. Quando nós analisamos a dinâmica da sustentabilidade da vida pública, tem um indicador muito importante que é o déficit primário, que na verdade é o que vai nos dizer se o rácio da dívida vai aumentar ou ela vai diminuir. E quando olhamos para o saldo primário, nesse ano temos um saldo primário positivo. Não sei quanto exatamente, mas ele é positivo. O saldo primário é o quê? É receitas totais subtraído por despesas primárias, ou seja, receitas totais subtraído pelas despesas menos os juros da dívida Da dívida pública. pública. Os juros não fazem parte simplesmente porque juros são como dívida, parte da dívida herdada. E se eu quero analisar as condições as condições fiscais do ano, eu não posso contar aqui os juros. Então a questão é, o 11º, o que é que me responde? Responde, se eu pagar os juros, Yeah. se eu já pagar os juros da dívida, eu consigo financiar as minhas despesas correntes? Eu consigo financiar o orçamento? Ok. Na condição em que estamos, sim, conseguimos, porque o saldo primário é positivo. E se o saldo primário é positivo, significa que o governo não precisa pedir nova dívida para financiar as despesas. O que quer dizer que o rácio da dívida vai diminuir. Por isso é que hoje tens a estimativa de 2025 é 49, mas a de 2026 já é 45. Isso tem sobretudo a ver com a parte do déficit primário, mas ainda tem a parte da taxa de câmbio, que vai ser estável e etc. Isso são outras conversas. Mas repara, aqui, se olharmos só para o saldo primário, parece ser sustentável, porque também a economia, do ponto de vista nominal, está a crescer mais que os juros da dívida. Ou seja, se eu olho para o PIB nominal, comparo com o rácio, não, comparo com o custo médio ponderado da dívida, que nesse momento deve estar em torno de 10%, porque os externos são 8,4%, vamos perceber que a economia está a crescer mais do que os juros. Estou a falar do ponto de vista nominal, não necessariamente real. Uhum. Agora, isso é positivo, porque do ponto de vista do saldo primário, a dívida é sustentável. Mas quando olhamos para um indicador muito mais importante, que é o saldo primário não petrolífero, aquilo já não é positivo. Na verdade, temos um déficit primário que é negativo, de 5,1%, que é estimado para esse ano. O saldo primário não petrolífero, no final do dia, é o quê? Tudo que eu tenho de receitas, Uhum. mas receitas não petrolíferas. Ou seja, a questão é, o que se tenta responder é o seguinte: se eu não tiver petróleo e pagar os juros da dívida, quanto é que me sobra para financiar as despesas correntes? Oh, interessante. Consigo financiar as despesas correntes se eu não tiver petróleo e depois pagar os juros? Aí já não. Significa que, na perspectiva do saldo primário, a dívida não é sustentável ou tende a não ser sustentável, porque eu preciso buscar financiamento para poder financiar, digamos, as minhas receitas, despesas correntes, e nesse sentido o estoque da dívida aumenta e a parte da percentagem do PIB tende também a aumentar. Então daí que a dívida é sustentável à condição. Só que depois, tudo bem, isso é teoria. O que realmente importa para as pessoas é qual é o custo de oportunidade de pagar a dívida. O custo de oportunidade de pagar a dívida é extremamente alto, porque 60% ou 50% e qualquer coisa, mas é mais de 50% do orçamento vai para a dívida. Pagamos dívida. O restante, o que é que acontece? É só para pagar salários, despesas correntes, e não são despesas de investimento. Significa que estamos a comprometer o futuro do país, o crescimento do país. E quando se lê economia, aqueles debates sobre se a dívida é boa ou não, se importa ou não, para quem lê, vai perceber que o que está a acontecer em Angola é o quê? É que a dívida é tão alta, está a sufocar o orçamento, de modo tal que Sim. está a inibir a acumulação de capital. E quando se inibe a acumulação, o crescimento da acumulação de capital, o crescimento econômico também é afetado e o futuro de Angola também é afetado. Portanto, é aquela equação, né? Tu tens a Cobb-Douglas, tens o Y igual à função entre parênteses K e o L. Uhum. Aquele K está aí para baixo, que é a acumulação de capital. Então, o Y, que é o crescimento, diminui. Significa que, na condição em que estamos numa condição de... Pronto, a dívida é paga, mas paga um custo muitíssimo alto. Social alto, né? E pronto, eu gosto muito de finanças públicas.
Acho que é um dos temas relacionados à economia que mais me encanta. E essa rúbrica da dívida pública é algo muito interessante. E muito se fala, em teoria econômica, uma dívida é sustentável quando ela é paga, né? Mas eu acho que nas análises econômicas leva-se pouco em conta essa questão do custo social da dívida, que é algo muito interessante. Eu costumo dizer que as pessoas deviam olhar a dívida como um pai de família, né? Um país como um pai de família em que tu podes pedir empréstimo e está tudo bem, mas a que custo social tu vais pagar, né? Imagina tu vais pedir empréstimo e vais gastar o dinheiro no Mussulo com os teus amigos. Há quem faz isso. Yeah. E depois os teus filhos acabam por sofrer alguma consequência quando é para pagar essa dívida, né? É uns que vão ficar com as propinas atrasadas, é em casa que se calhar a comida não vai chegar na mesma proporção por causa do Esses são custo. exemplos simples, estás a ver? Então, a dívida pública, a sustentabilidade, às vezes também tem essa questão custo social que é muito negligenciado. Está aí a educação, está aí a saúde. Eventualmente, o dinheiro que estamos a gastar em dívida, podíamos colocar, Realocar isso. Então, realocar tu ficas com esse sentimento de que temos um país que, por causa dessa situação, está mais preocupado em manter a máquina a funcionar do que propriamente a pensar no futuro, a investir no futuro. É assim, eu às vezes penso que... eu não sei se há um angolano que esteja... Estou a dizer que não sei, não é? Que tenha... que esteja a pensar no futuro de Angola sem ele se colocar, digamos, no centro. Porque as pessoas são muito individualistas. No final do dia, é como se cada um tivesse a buscar seu próprio interesse. Yeah. Depois chegas numa dinâmica em que cada um está buscando seu próprio interesse. Só que, há muitos casos, provavelmente é o caso que está a acontecer agora, que nem sempre esses interesses convergem. Então, o que me parece, para ser honesto, é que... O que me parece é que nós não temos assim muita preocupação com o futuro. Quando digo nós, estou a falar nós como um todo, porque somos muito de imediatistas. Somos muito imediatistas. Se fores ler, por exemplo, tem um livro, acho que chama-se Armadilha de Tucídides. Tucídides foi um historiador grego. E esse livro é de Graham Williamson. Ele comparou os chineses e os americanos, a forma como os dois pensam. E ele é um livro que depois conta porque é que a China está melhor, que tem estado melhor e vai ficar melhor que os Estados Unidos, vai ser a grande potência. Ele, em palavras simples, ele diz que a China pensa muito estrategicamente, no longo prazo. Não tem pressa. Ele está a fazer agora, com impacto daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Isso é uma coisa que nós pouco fazemos. Nós queremos esses arranjos já, tá vendo? Tudo imediato, tudo só para apagar fogo. O angolano é muito assim. Isso é um tipo de cultura que realmente nós temos e acho que é preciso mudar. Eu às vezes deparo-me a pensar, fogo, o que é que será do futuro dos meus filhos? E eu vou ser honesto, eu penso muito no futuro. E às vezes quando vejo os meus sobrinhos, o que é que será do futuro dos meus sobrinhos? Porque Angola... O futuro faz-se hoje. Queres ter um bom futuro, tens de fazer hoje. E hoje não estamos a fazer uma Angola para que seja grande Amanhã. Não temos assim estratégia. Angola, como diz o Samuel Huntington, Angola podia ser uma espécie de estado núcleo em África ou aqui na região da SADC. E não conseguimos fazer dessa Angola grande. Mas acho que nós podemos, enquanto jovens. Boa. Estamos mesmo já no fim, estamos já a terminar. E se calhar a minha última questão é a seguinte. Para ti, no teu ponto de vista, qual é as decisões do Orçamento Geral do Estado de 2026 e não só de modo geral, que terão consequências graves no futuro? É assim, hoje não digo que há uma decisão, há uma alocação de despesas ou uma estimativa qualquer, uma intenção qualquer que vá impactar gravemente o futuro de Angola. Porque eu acho que o impacto do futuro de Angola é algo que já vem do passado. Ou seja, houve decisões que foram tomadas no passado que está a impactar o país agora e vai impactar o país mais lá para frente. O caso, por exemplo, da dívida.
Não sei se sabes, mas a China, de 2002 a mais ou menos 2024, deu, sob a forma de empréstimo a Angola, quase 24,5 bilhões, vamos dizer, $1.000 milhões. Esse dinheiro que a China investiu, sobretudo em infraestrutura, e foi extremamente importante, depois aí de 2000, a partir de 2002, depois do fim da guerra, não gerou o crescimento que realmente se precisava. Claro que foi super importante, porque a economia, a partir daquele período, começou a crescer imenso, mas é um crescimento que não foi estrutural, no sentido de que foi muito assente só também em parte ao petróleo. E acho que esse realmente foi o grande problema, e nós estamos a pagar hoje. Por exemplo, não faz sentido o preço do petróleo cair e nós os preços todos começarem a subir, e isso é que não faz sentido. Nós temos que evitar isso. Portanto, hoje no orçamento não vejo assim algo que vai impactar o futuro de Angola. Por exemplo, o tema da dívida é algo do passado. Então, o nosso problema é com o nosso passado. Se calhar, devíamos revisitar o passado Para resolver os para problemas resolver do presente. o presente. Ok. Não é bem uma pergunta, é uma sugestão que eu quero que tu des para o pessoal que está aqui e para os nossos telespectadores. Para quem quer entender um pouquinho sobre orçamento, sobre a questão de finanças públicas, tens alguma sugestão de um filme, uma série, um livro? Filme não. Série não também. Bem, o que eu aconselho é o seguinte: eu também não sou expert em orçamento geral do Estado. E, aliás, não é das coisas que eu gosto muito de falar. Eu sou mais de política monetária, câmbio, inflação, essa fronteira aí. Mas é extremamente importante olhar para o orçamento, porque pronto, o orçamento é o orçamento, é o documento que tu tens intenções, e essas intenções, quando materializadas, impactam a nossa vida para o bem ou para o mal. Portanto, toda pessoa que é economista ou que não é, devia minimamente olhar para o orçamento para ver o que é que o Estado está a perspectivar, o que é que eventualmente irá fazer. Agora, leiam livros, baixem não, comprem livros de finanças públicas, leiam dos mais básicos aos mais avançados. Imagina, quando forem para o orçamento, vão ver aí as rubricas, as necessidades brutas de financiamento. Estás a ler, tens de perguntar o que é que isso significa, saldos orçamentais, global, primário, não sei o quê, etc. Tudo isso tens de te perguntar o que é que significa. Aí fazes o quê? Vais para o livro para saber. E hoje tens muitíssimas ferramentas. Tens os YouTubes, tens o Google, tens as inteligências artificiais. No meu tempo, por exemplo, eu estudei sem internet. A única fonte era o livro. E o livro era caro, nem sempre tinha livro, tá vendo? Então acho que a geração de hoje não tem necessidade de não saber. Tem mesmo que saber. Ok. Senhoras e senhores, Mateus Maghiadi. Boss, muito obrigado. Eu, de facto, fiquei muito feliz quando tu aceitaste o convite. Para ti que nos acompanhou do YouTube, muito obrigado por chegares até aqui. Nós prometemos voltar para o próximo episódio. Compartilha, deixa o teu like, porque o YouTube entende que quando tu partilhas e deixas o teu like, o YouTube entende que é um bom conteúdo e acaba por partilhar com mais pessoas. Agradeço também ao Café Luandu, que são nossos parceiros, esse espaço agradável que nós estamos aqui. Visitem-nos, nós estamos na rua direita do Patriota. E é isso, obrigado e até a próxima.